Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando mais um Ana Decora e hoje a gente vai falar sobre azulejos decorativos. É um tema bem legal e é um produto que todo mundo gosta porque embeleza a decoração, a arquitetura. Bom, enfim, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do azulejo no Brasil. Muito legal, né? Falar sobre história da arquitetura, eu adoro. Bom, o azulejo, ele começou sendo utilizado nas nossas fachadas como faixas de azulejo. E depois de um tempo, as pessoas começaram, os arquitetos, os engenheiros passaram a utilizá-lo em toda a fachada. Por quê? Era um material bastante resistente e protegia as fachadas das edificações contra os intempéries do nosso clima tropical, muita chuva e muito sol. Os azulejos, eles vieram através dos portugueses no início da colonização do Brasil, quer dizer que é uma herança lusitana. E depois de um tempo ele foi retomado, a utilização se retomou através da renovação da arquitetura, que foi mais ou menos em torno dos anos 30, quando a arquitetura neocolonial teve um declínio e depois, com essa renovação da arquitetura, passou-se a existir a arquitetura moderna e isso se estendeu até a criação de Brasília. Falando em criação de Brasília, você sabia que o projeto de Brasília é do Niemeyer? Todo mundo sabe disso, né? Mas vocês sabiam que o plano piloto, que é o plano urbanístico, é de Lúcio Costa? Pois é. Então, uma diquinha que eu tô dando para vocês. Brasília foi criada por Niemeyer e Lúcio Costa. Niemeyer fez todas as edificações, as mais importantes, claro, e Lúcio Costa fez o plano piloto, que é aquele projeto urbanístico no formato de um avião. Bom, gente, voltando ao azulejo, né? Não vamos sair do foco, não. Como eu disse, ele foi retomado, né, no início da renovação da arquitetura moderna, e o seu uso foi aumentando cada vez mais. Portinari usou esses azulejos, os mesmos azulejos em fachadas. No projeto de Niemeyer, né, que foi um deles, o Ministério da Educação e Cultura no Rio de Janeiro e também na Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Gente, agora eu falei um pouquinho sobre azulejo. Vamos falar de um produto que se assemelha ao azulejo e que é o queridinho de muitos arquitetos, decoradores e de muitas pessoas, que é o ladrilho hidráulico. O ladrilho hidráulico, ele é uma peça, um produto que ele surgiu, o seu apogeu foi mais ou menos no final do século XIX e meados do século XX. Esse produto, ele veio como alternativa para substituir o mármore. Na verdade, foi uma alternativa, mas ele não substitui. É um produto artesanal. Na sua composição, ele é feito de pó de mármore, pó de pedra e o cimento branco. Ele é executado, confeccionado em formas de ferro. Ele, depois de submerso à água, ele ficava armazenado na sombra mais de 20 dias, 30 dias. Enfim, inicialmente ele foi utilizado nas paredes. Depois da descoberta da sua autorresistência, ele passou a ser utilizado no piso. Então, foi um produto revolucionário também na nossa decoração e arquitetura. Mas, para você entender muito bem e bem detalhadamente sobre a execução, a confecção desses ladrilhos, a gente preparou um videozinho que vai ensinar tudo sobre ladrilho hidráulico para você. Vamos lá? Vamos assistir? No começo do século passado, se usava ladrilho em parede, bastante. Aí eles viram que o que sobrava eles usavam em piso e viam a resistência, que não acabava nunca. Então começaram a usar em piso. Na forma de produção não mudou nada, né? A tinta usada é a mesma, os moldes são o mesmo método de fabricação do molde, o mesmo material, a matéria-prima é a mesma. Eu acho que a grande diferença do ladrilho para os outros materiais é o toque dele.
Esse molde, ele é um dos mais tradicionais em ladrilho hidráulico. Ele chama Margarida. Esse molde veio junto com o meu bisavô em 1922. Ele é feito de ferro. Ele é mais resistente do que os moldes feitos hoje em dia. E com esse molde se faz esse ladrilho, que é o Margarida. Para fabricar o ladrilho hidráulico, ele encaixa o molde com o desenho. Aqui são as tintas, e aí o cliente escolhe as cores e vai jogar tinta por tinta, uma a uma, no local que o cliente escolhe. Ele joga o terracota também nos lugares que o cliente escolhe. Essa é a última cor que ele vai jogar. Ele está terminando de jogar as tintas, né? Depois da tinta é o secante. Isso é uma mistura de cimento com pó de pedra peneirado, um traço especial para ladrilho. Esse outro material que ele jogou agora se chama mísquia. É uma mistura de pó de pedra com cimento, e aí ele nivela para tentar fazer sempre da mesma espessura, põe a tampa e agora vai prensar. Então ele vai pegar um ladrilho velho, que a gente chama de reclame, vai apoiar no fundo dessa peça nova e vai desenformar. Depois que o ladrilho é fabricado, ele fica um dia na prateleira curando, depois ele é colocado nessas caixas, e essas caixas vêm e ficam submersas na água, para o ladrilho começar a ganhar resistência. Depois que os ladrilhos saem da água, eles vêm para essas prateleiras, porque eles precisam escorrer e evaporar a água. Mais ou menos de 35 a 40 dias. Interessante o vídeo, né, gente? Vocês gostaram? Muito legal, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o nosso programa, vocês podem nos acessar nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, que os vídeos vão estar lá disponíveis, tá? Vocês podem assistir de novo. No segundo bloco, nós vamos até uma loja da cidade, especialista em revestimentos, pisos e revestimentos. E no último bloco, eu vou ensinar para vocês um faça você mesmo sobre como aplicar os adesivos nos revestimentos e nos azulejos. Então vai ter um DIY no final do programa, tá, pessoal? Fica aí que eu já tô voltando. Conforto, segurança e economia. A Eletro Resende Projetos e Instalações Elétricas possui um time altamente qualificado para criar os seus projetos e realizar as instalações dentro das normas técnicas vigentes, atendendo suas premissas e necessidades com segurança e eficiência energética da instalação. Garanta a sua obra ou imóvel ou melhor em projetos e instalações elétricas com a Eletro Resende. A segurança e o conforto que você precisa com desempenho, economia e praticidade. Eletro Resende Projetos e Instalações Elétricas.
Pessoal, estou aqui com o Tarso, ele é arquiteto da loja Reveste, responsável pelo departamento de projetos. Tudo bem, Tarso? Boa tarde, tudo bem, Ana? Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Tarso, conta um pouquinho pra gente o que vocês têm de novidades, de lançamentos e novidades em pisos e revestimentos. Tá. Bom, Ana, questão de novidade, hoje em dia está se usando bastante o porcelanato em HD. O que seria isso? High definition, né? A alta definição. O que significa isso em termos de porcelanato? Antigamente o piso ele tinha somente um formato só que assentava em todo o ambiente. Isso te dava uma sensação de repetição. Agora atualmente nós temos esse tipo de produto aqui, que é um produto em HD. Como é um amadeirado, ele tem 20 faces diferentes, né? E isso numa composição de um ambiente todo te dá uma sensação de peças únicas, né? Te deixa um ambiente mais com cara, no caso de uma madeira mesmo. E também está em alta esse tipo de produto que são os revestimentos em 3D, que são os revestimentos com relevo. Estão sendo muito comuns utilizados em painéis de sala, um hall de entrada, como por exemplo também um painel de sala de TV e tudo mais. Ótimo. E Tarso, conta pra gente o que é tendência hoje em dia em pisos e revestimentos. Bom, falando um pouco de tendência, Ana, o que a gente poderia citar? Poderia citar os porcelanatos que imitam o efeito do mármore, né, que são chamados marmorizados, tanto os porcelanatos que imitam o mármore Carrara, Calacata, o ônix, tá? Bem legal. Os produtos de porcelanato cimentício, que tem aquela imitação de concreto aparente ou de cimento queimado, e também os oxidados, estão bem em alta, né? Que imitam o aço Cortem, que imitam o próprio efeito de ferrugem. E legal também um tipo de produto que são no caso, os ladrilhos hidráulicos, né? Que já tem todo um aparato mais retrô, deixa também, de acordo com o projeto, personalizado. E também a questão do vintage, né? Que são aqueles revestimentos com aquela pegada bem antiga, tá? Voltou a se usar tudo isso. Ó. Exatamente. Tarso, no programa de hoje nós estamos falando sobre os azulejos portugueses e ladrilho hidráulico. Eu vi que vocês têm aqui na loja, então fala um pouquinho sobre esses produtos pra gente. Tá certo, Ana. Vamos começar primeiramente com o azulejo português, tá? Esse é um tipo de produto que nós temos aqui a pronta entrega na loja, tá? É um tipo de revestimento, é um porcelanato que pode ser utilizado tanto parede quanto piso. Ele é muito bonito também pela questão do brilho, então numa composição de um painel fica bem interessante. Lembrando que essas peças, tá? É um produto retificado, que você pode estar setando com junta de 2 milímetros, deixando aquele aspecto bem juntinho entre as peças, tá? É uma opção bem legal, de acordo com o projeto, certo? Falando um pouco agora de ladrilho hidráulico. Aqui na loja nós também temos a pronta entrega, esse tipo de ladrilho. Ele é um produto cimentício, original. Cada peça é feita unicamente, tá? Cada peça individual, onde que faz uma composição. Onde que geralmente é utilizado isso daqui, Ana? Geralmente numa área gourmet, em uma varanda. Você pode também, dependendo do projeto, se for um projeto bem rústico, trabalhar na questão de um tapete no hall de entrada. E a vantagem disso é que, por exemplo, dependendo do cliente, se ele quer um projeto mais rústico, esse ladrilho te dá essa sensação de rusticidade, pelo fato dele ser de cimento, por ele não ter brilho. Mas na loja, a gente também dispõe de um produto, que no caso é um porcelanato, que ele também dá o mesmo efeito do ladrilho, tá? Então a composição de cores, né? Você vê que na estampa desse produto aqui, até na composição de cores, a gente consegue chegar à semelhança disso daqui, tá? Então, diversos produtos que atendem, né? Que hoje em dia a questão do porcelanato, ela tenta sempre estar imitando madeira, no caso ladrilho hidráulico ou o azulejo português. Muito interessante. E Tarso, conta pra gente como é o atendimento na loja Reveste. Tem um atendimento personalizado? Como que funciona? Bom, sim, a Reveste ela tem um atendimento personalizado, sim, na questão dos vendedores, né? Até eu como arquiteto, a gente tem toda a equipe já pronta para o atendimento, montagem de orçamento.
caso o cliente também precise de uma medição de obra, tem alguma dúvida, nós todos iremos lá, no caso eu, responsável por isso, vou e soluciono toda essa parte. Muitas vezes, Ana, o que acontece? O cliente vem até a loja, só que ele não tem uma noção de como fazer uma combinação legal de uma cozinha, de um banheiro. Então, juntamente com os softwares que a gente trabalha aqui na loja, de modelagem 3D, eu coloco todos esses aparatos nos programas, faço uma composição de uma cozinha, de um banheiro e, juntamente com o cliente, a gente faz uma reunião e demonstra esse tipo de produto, né, no computador para a pessoa. O que facilita isso? A chance da pessoa errar numa escolha de um acabamento na hora final é muito mínima, porque o programa ela te dá uma sensação de uma realidade mesmo, sabe? Fica bem legal o resultado. E até em relação ao produto, ao quantitativo do produto, Com né? certeza. Não ter perdas, né? Porque a partir do momento que você pagina, você tem o tamanho da peça correta a ser utilizada, então te facilita até na questão de metragem quadrada. É excelente, hein? E conta pra gente o que mais vocês têm por aqui em produtos, porque vocês trabalham com uma gama imensa de produtos. Certo. A Revest, além de trabalhar no setor de porcelanatos, né, desde a linha acetinada ao polido, a gente tem os revestimentos monoporosos de parede. Temos toda a linha completa também de pisos cerâmicos, que é um piso de um valor menor, mais baixo. Sim. Trabalhamos também com os gabinetes de cozinha, banheiro, louças, também metais, cobogós, como a gente citou anteriormente, dos ladrilhos, né, os ladrilhos hidráulicos. Uma variedade imensa, né, Tarso? Uma variedade bem legal, de acordo com cada projeto, né? Exatamente, necessidade do cliente, Isso. né? E conta pra gente, assim, você quer deixar alguma consideração? Fala um pouquinho mais sobre a empresa, deixe seus contatos. Sim, bom, eu queria sim deixar algum recado. No caso, dizer para quem ainda não conhece a nossa empresa, a Revest está de portas abertas para quem deseja fazer um orçamento, né, procurar a gente, eu que sou arquiteto no atendimento, também no caso qualquer vendedor. E se você quer ficar por dentro de todas essas tendências, novidades no setor de porcelanatos, revestimentos, curtir a nossa fanpage no Facebook, que é Revest Pisos e Acabamentos. Claro, deixar aqui bem claro que te agradecer a visita aqui na nossa loja, Ana. Nós que agradecemos a sua participação mais uma vez. Muito obrigado. Conforto, segurança e economia. A Eletro Resende Projetos e Instalações Elétricas possui um time altamente qualificado para criar os seus projetos e realizar as instalações dentro das normas técnicas vigentes, atendendo suas premissas e necessidades com segurança e eficiência energética da instalação. Garanta a sua obra ou imóvel ou melhor em projetos e instalações elétricas com a Eletro Resende. A segurança e o conforto que você precisa com desempenho, economia e praticidade. Eletro Resende Projetos e Instalações Elétricas.
Pessoal, agora eu vou ensinar para vocês um DIY, faça você mesmo, de como aplicar adesivos decorativos nos azulejos e nos revestimentos. É muito legal, vamos lá que eu vou ensinar para vocês. Pessoal, hoje a gente vai fazer um painel de azulejos decorados com esse adesivo da empresa Fran Adesivos. Ela é daqui de Franca, eles trabalham com esses adesivos, são super legais, imitando o ladrilho hidráulico, tá? Eles têm um site, se você quiser escolher o seu lá, é só você entrar que eles fazem venda online. Então vamos lá? Gostaram do nosso painel de azulejos decorados? Ficou bem bacana, né? Agora eu vou deixar vocês com um filminho da empresa Fran Adesivos ensinando como é a técnica de colar esses adesivos. E eu volto na semana que vem e espero vocês aqui na próxima terça-feira às 20 horas. Tchau, tchau! Fran Adesivos apresenta como aplicar adesivo de azulejo. Primeiro, limpe toda a superfície onde o adesivo será aplicado. Retire o adesivo da cartela e aplique no local desejado. Espatule o adesivo do centro para as laterais para evitar rugas ou bolhas. Pronto! Agora é só apreciar seu adesivo.